Quero aqui inicialmente fazer um registro sobre a Conferência Nacional Popular de Educação, que foi realizada recentemente na cidade de Belo Horizonte, no período agora de 24 a 26 de maio. E quero fazer esse registro, primeiro, homenageando todos os educadores, os colegas professores, profissionais de educação, estudantes, trabalhadores de educação, entidades do campo educacional e movimentos sociais que resistiram e que fizeram acontecer, repito, essa belíssima mobilização em defesa da educação pública brasileira, que foi a Conferência Nacional Popular de Educação, realizada agora na cidade de Belo Horizonte. Mas quero aqui, senhor presidente, fazer um breve histórico de todo o processo de mobilização e resistência em defesa da educação pública e da democracia, que resultou exatamente na realização da CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação. Diante de inúmeros retrocessos promovidos pelo governo ilegítimo na área da educação, que começa com a emenda constitucional 95 de 2016, aquela que inclusive suspendeu o piso mínimo destinado à área da educação pelos próximos 20 anos. A reforma autoritária do ensino médio, a intervenção autoritária do MEC no Fórum Nacional de Educação, que teve sua composição alterada e sua prerrogativa legal de coordenar as conferências nacionais de educação sequestrada, entidades históricas, portanto, do campo educacional, como a CNTE, a ANPED, a UBS, a UNE, a CONTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, PROIFES, entre outras, decidiram, senhor presidente, deslegitimar o Fórum Nacional da Educação, controlado hoje pelo MEC, tutelado pelo MEC, e constituir um novo instrumento, que vem a ser exatamente o Fórum Nacional Popular de Educação, que assumiu para si, de forma corajosa e idealista, a tarefa de realizar a primeira CONAP, a primeira Conferência Nacional Popular de Educação. Desde então, o Fórum Nacional Popular de Educação desencadeou um amplo processo de mobilização social em defesa da educação pública, que abrangeu conferências municipais, conferências intermunicipais, conferências estaduais e conferências livres, nas quais se debateu não somente os desafios que estão colocados para a implementação das metas e estratégias inscritas no Plano Nacional de Educação e nos planos municipais e estaduais, mas também os desafios que estão colocados para que o Brasil se reencontre com a democracia, com a soberania popular e com o desenvolvimento econômico e social. Portanto, senhor presidente, durante esse período foram meses de intenso debate e acúmulo político. Eu mesma participei de conferências lá no meu estado, Rio Grande do Norte, assim como em outros estados também. O fato é que foram meses, repito, de um amplo e intenso debate, envolvendo todos os principais sujeitos do processo educacional, até que chegássemos exatamente a essa etapa nacional que foi a CONAP. A abertura se deu exatamente no dia 24 de maio, foi muito bonita a abertura nas ruas de BH, de Belo Horizonte, foi marcada inclusive por uma grande marcha e por um ato lá na Praça da Estação, onde lá estive, inclusive ao lado da presidenta Dilma Rousseff, ao lado das entidades do campo educacional e das delegações vindas dos mais variados estados e regiões do nosso país. Na verdade, o Brasil se encontrou lá em Belo Horizonte nesse período de 24 a 26 de maio, por ocasião da CONAP. O Brasil que resiste, o Brasil que não abre mão de maneira nenhuma de lutar em defesa da democracia, né? E, para tanto, né, sabe que é fundamental a luta nossa
na resistência, em defesa da educação pública, gratuita, inclusiva, de qualidade, para todos e para todas. Lá também, evidentemente, que na CONAP estava presente, né, a defesa do ex-presidente Lula, nas palavras de ordem, nos cartazes erguidos pelos educadores e estudantes durante toda a marcha e o ato de abertura. Até porque, nesse momento, né, nós não estávamos lutando não só em defesa da educação, mas em defesa da democracia. E lutar em defesa da democracia significa, claro, a gente lutar contra essa prisão injusta e arbitrária do presidente Lula e, portanto, lutar pela sua liberdade. No segundo dia da Conferência Nacional Popular de Educação, foram realizados debates temáticos e grupos de discussão. Os grupos aprofundaram temas muito importantes, como acesso, permanência, a questão da gestão democrática, questão da participação popular, o controle social, questão da educação e da diversidade, a questão da valorização dos profissionais da educação, e aqui com um olhar, né, muito voltado para o descumprimento do Plano Nacional de Educação, para o descumprimento de direitos, de conquistas muito importantes do magistério brasileiro, como a Lei 11.738, que institui o piso salarial nacional do magistério, dos profissionais da educação, lei essa que hoje, infelizmente, vem sendo descumprida, né, por muitos municípios e estados afora. Mas também, né, ao falar da valorização dos profissionais da educação, discutindo o desafio que é o cumprimento das metas 17, 18 do Plano Nacional de Educação, que trata do novo piso salarial, ancorado na equiparação entre o salário médio do professor e os demais profissionais com formação equivalente, bem como os programas de formação inicial e continuada. Isso são grandes desafios, repito, diante desses tempos que nós estamos vivendo, de ataque à democracia, de contingenciamento brutal, de congelamento dos gastos sociais, e estão aí os reflexos, o desmonte dos programas na área da educação, inclusive os programas voltados para a formação. Mas quero colocar, senhor presidente, que, ao final, foi aprovado, portanto, um texto base com as principais reivindicações no que diz respeito à luta em defesa da educação pública, a defesa da democracia e convocando a sociedade brasileira, claro, à luta. Dentre as principais propostas, as principais bandeiras aprovadas na Conferência Nacional Popular de Educação, através exatamente aqui do manifesto, Carta de Belo Horizonte, CONAP 2018, Lula livre, a educação como espaço de resistência. Dentre as principais bandeiras, para a gente dar continuidade à luta em defesa da educação, eu quero destacar aqui, senhor presidente, convocamos a população brasileira para juntos lutarmos pelo Estado democrático de direito e a realização de eleições livres e democráticas contra a intervenção militar, pela apuração dos assassinatos dos defensores de direitos humanos, contra o genocídio da juventude negra, contra toda violência, perseguição política e criminalização dos movimentos sociais. Destaca aqui como uma bandeira muito importante, que é pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, conforme imposto em 2016, através da emenda 95, com a sua imediata revogação e a destinação de 10% do PIB e os recursos do pré-sal para a educação pública. Outra bandeira muito importante que contém aqui na Carta de Belo Horizonte, que é o manifesto da CONAP, pela defesa do Plano Nacional de Educação, à luz das deliberações das CONAES de 2010 e 2014, como centro das políticas públicas educacionais. Outro item importante, por um Fundeb robusto e permanente, com creches e 50% de complementação da União,
E aqui quero destacar a proposta de emenda à Constituição que tramita aqui no Congresso Nacional, no Senado, precisamente, de autoria da senadora Lídice da Mata, que eu tenho a honra de ser a relatora, a PEC, senador Valadares, que não só propõe tornar o Fundeb uma política permanente, uma vez que o Fundeb, que está em vigência, tem prazo de validade. O Fundeb atual vigora até 2020. Daí a importância dessa iniciativa, repito, não só para tornar o Fundeb uma política permanente, colocar o Fundeb no corpo da Constituição, mas mais do que isso. Na PEC da senadora Lídice, que eu tenho a honra de ser relatora, nós estamos tratando também do tema do financiamento da educação. De que forma? Ampliando a participação financeira da União, que hoje entra com apenas 10% dos recursos que compõem, né, o financiamento destinado aos estados e municípios através do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, muito importante aqui, repito, que o manifesto da CONAP tenha destacado aqui a luta pela defesa de um Fundeb robusto e permanente, assim como creches e 50% de complementação da União. Até porque, quando a gente fala do Fundeb, nós estamos falando da vida de milhares de crianças, de adolescentes, de homens e mulheres pelo Brasil afora. Nós estamos falando de uma das modalidades mais importantes da educação, que é a educação básica, que vai da creche até o ensino médio, passando pela educação no campo, pela educação indígena, pela educação de jovens e adultos, enfim. E é impossível imaginar a educação básica sobreviver no Brasil sem o Fundeb, que cumpriu um papel muito importante até o presente momento. O Fundeb que nasceu no governo do presidente Lula, que eu tive a honra, inclusive, de ter sido a relatora na Câmara dos Deputados em 2006. Por isso que agora também minha alegria de aqui no Senado ter sido designada dessa emenda à Constituição, repito, que não só vai defender, né, a permanência do Fundeb, fazer com que ele agora não tenha mais um prazo de validade, ele se torne uma política permanente, mas mais do que isso, fortalecer o Fundeb, ampliar a participação financeira da União, para que os estados e municípios possam responder aos grandes desafios que os estados e municípios têm, que são as metas do Plano Nacional de Educação, especialmente no que diz respeito à questão da implantação do piso salarial profissional nacional, os planos de carreira para os profissionais da educação e etc. Destaca ainda também, senhor presidente, aqui no manifesto da CONAP, outra bandeira muito importante, outro compromisso que nós temos que abraçar, que é a defesa da escola democrática e autônoma como espaço de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e de estudantes, e contra organizações e grupos fascistas, como Escola Sem Partido e suas correlatas leis da mordaça. Então, senhor presidente, em síntese é essa aqui, repito, o manifesto, Carta de Belo Horizonte, CONAP 2018, a educação como espaço de resistência. Peço, portanto, senhor presidente, que essa carta aqui, manifesto da Conferência Nacional Popular de Educação, possa ser inscrita nos anais aqui da nossa casa. Por fim, quero aqui também colocar que tomei a iniciativa, junto com colegas parlamentares do PT, na Câmara dos Deputados, tomei a iniciativa de indicar o Fórum Nacional Popular de Educação, responsável pela CONAP 2018, para receber o prêmio Darcy Ribeiro de Educação da Câmara dos Deputados. O Fórum Nacional Popular de Educação, que hoje, de forma muito competente, é coordenado pelo professor Helene Araújo, e entendo pelo papel importante que o Fórum Nacional Popular de Educação vem desempenhando
na luta em defesa da educação, entendo que mais do que justo e, portanto, merecedor do prêmio Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que ao lado de Paulo Freire e de Anísio Teixeira, sem dúvida nenhuma, se constituem, até hoje, os principais ícones, as principais referências, aqueles que mais inspiram a nossa luta em defesa da educação pública e cidadã, em defesa da educação pública, gratuita, repito, inclusiva, de qualidade e socialmente referendada para todos e para todas. Por fim, senhor presidente, quero aqui só fazer um registro rápido desses momentos que a população brasileira está vivendo, senador Eumano, de muita perplexidade. Quer dizer, além dessa tragédia social instalada no nosso país, com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e mais de 14 milhões em situação de extrema pobreza, o que foi que nós testemunhamos nos últimos dias? O resultado da política de preços adotada pelo governo Temer, pela gestão de Pedro Parente, à frente da Petrobras. A greve dos caminhoneiros, uma greve justa, a reivindicação deles é justíssima, mas causou muitos transtornos à vida do nosso país. E eu quero aqui me somar aos que aqui nessa tribuna já disseram que o pedido de demissão de Pedro Parente, que poderia significar uma mudança na política de preços e um revés no processo de privatização gradual da Petrobras, deve ser entendido apenas como um sintoma de um governo em estágio terminal, de um governo que fez mais de 1 milhão de famílias substituir o gás de cozinha pelo carvão e pela lenha, de um governo que deu uma resposta perversa aos brasileiros que decidiram enfrentar as filas dos postos de combustível no último fim de semana, permitindo que, absurdo isso, que a Petrobras aumentasse mais uma vez o preço da gasolina nas refinarias. Então, de forma, senhor presidente, que o que foi que a gente viu, né? O governo, para reduzir o custo do diesel, simplesmente, né, passou a faca no orçamento, portanto, tirando dinheiro do orçamento, reduzindo o orçamento e, portanto, tirando dinheiro da população. Só da educação, senadora Lúcia Vânia, foram mais de 200 milhões de reais. Um dos programas mais atingidos, inclusive, foi o FIES, que a senadora Lúcia Vânia tanto batalhou. Mas não foi só o FIES, né? Tirou também do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. Na área da saúde foi um tsunami. Rede Cegonha, farmácia popular, atenção à saúde e por aí vai. Isso é de uma perversidade, é de uma maldade sem tamanho. Enquanto isso, né, o governo presenteou aquelas multinacionais, as empresas petrolíferas que atuam nos marcos da exploração do pré-sal com benesses tributárias que chegam à cifra, né, de 40 bilhões por ano. Me refiro à MP do trilhão. Né? Então, vou concluir, senhor presidente. Quer dizer, de um lado, repito, né, ele enfia a faca nas costas do povo, né, tirando do orçamento para fazer compensação à Petrobras, e quem vai pagar o preço mais alto disso ainda é a população, que vai ser mais penalizada ainda pela redução das políticas sociais. Enquanto isso, a política de preços da Petrobras permanece intocável, ao mesmo tempo em que benesses tributárias não faltam para os poderosos e para as grandes multinacionais. Por isso, senhor presidente, que estaremos sempre aqui resistindo, né, na defesa da cidadania do povo brasileiro.